Boa noite, pessoal, tudo bom? Queria continuar falando sobre sistema isolado, ok? Mas agora eu quero falar na baixa tensão, ok? É muito comum isso em clínicas, hospitais, esse tipo de sistema. E eu quero falar para vocês em especial aí o equipamento que faz essa proteção, esse monitoramento de falta em sistema isolado. Então, como introdução, em sistemas que necessitam de continuidade no fornecimento de energia, como hospitais, clínicas, médicas e setores de segurança, e embarcações também, navios, usa-se muito o esquema de aterramento IT. Aterramento IT pode ser considerado quando ele tem um aterramento com uma impedância ou quando ele é não aterrado, né? O sistema que a gente chama isolado. Em caso de falta terra em sistema isolado, existe uma elevação do potencial nas fases SUS. Então se usa muito cargas trifásicas, não cargas ligadas monofásicas ligadas à terra. E uma corrente nula ou próxima de zero na fase em defeito. Então não há circulação de corrente, a não ser a corrente capacitiva do próprio sistema que pode ser descarregada numa falta. Então, na primeira falta, num sistema isolado, né, por exemplo, acontecendo aqui na fase A, independente de que fase ocorrer, não haverá circulação de corrente. Né? Uma corrente aí próxima de zero vai ser a corrente de curto-circuito fase terra. Ou seja, eu não posso aplicar a proteção de sobrecorrente nessa primeira falta. Elevação de tensão nas fases SUS, então eu posso ter uma proteção, por exemplo, 59N, né? Realizada por 3 TPs, você tem que ter a leitura das 3 fases para poder calcular o 3V0. Ou diminuição da resistência de isolação do circuito em defeito. Isso também acontece, então eu posso fazer um monitoramento dessa resistência ou dessa impedância da isolação. Então, um monitor de isolamento, nesse exemplo aqui, o Vigilon da Schneider Electric, que trabalha com injeção de sinal de baixa frequência, ele pode monitorar, né, a impedância do circuito. Então, quando o circuito vai a defeito, né, a impedância diminui e ele consegue, então, perceber isso e dar um alarme. Okay? Então, nesse caso, para uma primeira falta, uma das soluções seria o monitor de isolamento. Pessoal, se a fase A continuar ligada ao terra não for sanado a primeira falta e tiver uma segunda falta numa outra fase, aí sim eu vou ter circulação de corrente, vou ter uma corrente, nesse caso, bifásica, diferente de zero. Nesse caso, né, você vai ter atuação de disjuntor sobre corrente, né? Então nós não queremos, não é objetivo que chegue a segunda falta, porque a gente quer continuidade no sistema, certo? Continuidade de energia. Então se houver não for sanada a primeira falta e houver uma segunda falta, numa outra fase, ok? Pode circular uma corrente aí de curto-circuito e aí pode abrir não somente um, mas mais de um circuito. Então veja o problema que causa aí uma segunda falta. Então aqui no caso de uma primeira falta, na fase A, que é a fase azul, okay, ela foi ao terra, um curto-circuito fase terra, porém uma corrente aqui nula. Okay? Então esse meu disjuntor nem vai enxergar. Né? O que vai enxergar é esse monitor de isolamento que eu estou falando para vocês. Ok? Ou uma proteção até 59N aqui na baixa tensão. Se houver, não for sanado esse primeiro curto e houver um segundo defeito em outra fase, vai haver circulação de corrente. Ok? E aí o que vai acontecer? Você vai abrir, nesse caso, você vai estar abrindo 2 circuitos. O defeito, né, vai estar nos 2 circuitos, você vai abrir 2 circuitos. E aí você veja aqui como você aumentou, como foi aumentado aí o problema aí na tua instalação elétrica. Então, não se deseja que chegue-se ao segundo defeito. Então, uma aplicação, então, como falei para vocês, existem equipamentos que fazem monitoramento permanente na rede para verificar qualquer fuga à terra. Em caso de falta à terra, a isolação do circuito decresce. O monitor de isolamento faz leitura contínua da isolação do circuito, que é formada por resistência e capacitância. Então, nesse exemplo, o Vigilon pode ser aplicado nos circuitos de tal forma que consegue-se detectar o circuito sob falta. O equipamento IM400 injeta uma corrente de 2,5 Hz e mede o valor de R e de C via esta corrente.
Então ele fica monitorando aí a impedância do circuito, ok? A impedância de isolamento. A isolação de um condutor é representada por uma resistência em paralelo com uma capacitância. Só frisei aqui para vocês. Então aqui o Vigilão fica aqui um equipamento aqui no circuito geral, ok? Aí ele fica injetando, ele injeta esse sinal e você pode ter um localizador de falta por circuito, se você tiver em cada ramal esse localizador. Ou você pode manualmente usar aí o equipamento móvel deles para localizar onde está o defeito, certo? Onde tiver o defeito vai baixar essa impedância, né? Vai ter aqui a corrente circulando nesse ramal aqui. Então, opções de encontrar o defeito pelo monitoramento automático por ramal. Aí você tem que ter um IM400 aqui no geral e mais aqui nas saídas um outro equipamento que não precisa ter interligação física com o IM400, que é o XD312. Né? Ou pelo receptor móvel, que se identifica manualmente, o XRM. E quando não se tem nenhuma dessas opções, né, você pode então fazer um método prático aí, então quando você pode então aguardar um momento apropriado que você possa fazer esse desligamento, né? Se há esse momento oportuno, você então aguarda o momento oportuno e quando possível você faz uma abertura sucessiva dos circuitos, né? Até encontrar o equipamento em defeito. Então vale lembrar que a probabilidade de aparecer um segundo defeito é baixa. Ok? Então eu queria falar para vocês sobre o treinamento de proteção de sistemas elétricos, segunda edição. Lançado esse ano, é um treinamento com 24 módulos, 842 slides, 15 horas de gravação e você tem 1 ano de acesso às videoaulas gravadas. Lá na plataforma da Hotmart, você vai ter acesso aos vídeos por 1 ano. Lá você pode fazer perguntas e comentários e eu estarei respondendo para vocês, ok? Então você pode ver que nessa segunda edição, né, o módulo em destaque novo que entrou é o proteção de gerador, ok? Então você pode ver que tem proteção desde motor, transformador, a rede de distribuição, transmissão, a geração. Então é um treinamento muito completo. Também nós estudamos os fundamentos, modelamento de curto-circuito, dimensionamento de transformador de corrente. Cada um faz geralmente de um jeito, mas muito que se faz hoje o pessoal não tem certeza ou faz de maneira errada. Então eu falo dimensionamento aí de transformador de corrente para vocês. Ok? Também falo o sistema de aterramento, né, como dimensionar o transformador zigue-zague, falo sobre oscilografia de relés e também no final, além do arco elétrico, claro, né, eu mostro como calcula aí pela norma I3E Standard 1584. Também mostro um exemplo prático no final usando o software PTW. Então esse treinamento com 1 ano de acesso, você pode baixar a apostila em PDF no seu computador por apenas R$ 697 ou parcelado 12 de R$ 69,56. Então por R$ 69 ao mês você pode ter acesso aí a esse treinamento completo aí que nós lançamos, estamos divulgando esse ano para vocês, ok? Então vocês comprando, basta clicar no link aí na descrição do vídeo, vocês preenchem o cadastro e vocês recebem um login automático aí no e-mail de vocês, ok? Então, muito obrigado, que Deus abençoe e fique com vocês.